Oi, tudo bem? Eu sou a professora Ana Silveira, aluna do PROEF, que é o Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, em rede nacional, da sexta turma, no polo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Como forma de avaliação sobre o tema Problemáticas da Educação Física, apresento a construção de um mapa conceitual com os seus detalhamentos em relação aos temas abordados na disciplina, no contexto das aulas de educação física escolar. O primeiro tema é referente ao abandono do trabalho docente, tendo como referência o Dr. Jaime Gonzalez, com o texto Entre o Rola a Bola e a Renovação Pedagógica. Existe, segundo Gonzalez, 3 grandes categorias de atuações docentes na educação física escolar, que são as práticas tradicionais, o abandono do trabalho e as práticas inovadoras. Começaremos com as práticas tradicionais. Essas práticas, elas são exclusivamente esportivistas e baseadas na aptidão física, competição e rendimento. Às vezes conseguimos perceber isso tanto nas aulas quanto nos jogos internos ou nos jogos escolares, onde os professores formam times baseados nessas aptidões, baseado nesse espírito exacerbado da competição, e faz times que não acabam não representando a escola, porque existe a questão da exclusão muito grande. E a inclusão acaba sendo deixada de lado. A outra dimensão é o abandono do trabalho, onde o professor tem como prática o rola-bola. A responsabilidade recai ao aluno, onde o professor permite que os próprios estudantes escolham o que querem fazer durante as aulas. Como, por exemplo, os meninos jogam futebol, as meninas queimado ou vôlei, e existe a categoria dos que preferem ficar em sala de aula ou conversando ou simplesmente com o celular. Agora, claro, o abandono escolar também tem como motivação a falta de formação continuada ao professor, a falta de tempo para planejar, uma carga horária exaustiva em que o professor tem que cumprir, a precarização do local do trabalho, a falta de materiais. Com isso, soma-se a falta de diferentes estímulos que faça com que esse professor se sinta motivado. E ele acaba caindo nessa situação do abandono do trabalho, com a prática do rola-bola. Depois temos as práticas inovadoras, que, segundo Gonzalez, é o rompimento com os modelos tradicionais, entendendo a educação física como um componente curricular. Então, a ruptura dos modelos é necessário. Porém, essa ruptura, às vezes, acontece apenas em teoria, mas na prática, em algumas escolas Brasil afora, permanece ainda a ligação com a educação física tradicional, baseada na competição, no rendimento e na aptidão física e nas práticas esportivistas. O segundo tema é a relação entre teoria e prática, tendo como referência a doutora Soraya Darido, que foca superar o ensino tradicional predominantemente prático,
onde não tem espaço para conceitos, teorias, discussões. Darido, questionando as práticas tradicionais da educação física, revela que, por vezes, é mantido a aptidão física, a competição e rendimentos, como carro-chefe das ações de alguns professores. Ainda segundo Darido, é necessário avançar e realmente implementar as práticas renovadoras. A combinação entre a prática e a teoria ultrapassa o ensinar a fazer e foca no ensinar sobre o fazer. Para que ocorra a superação tradicional, é imprescindível a formação continuada, a graduação na mesma perspectiva de formação de professores críticos, autônomos no pensar, professores pesquisadores e a discussão sobre quais saberes são necessários para ser professor de educação física. O terceiro tema, ele diz respeito aos aspectos legais da educação física escolar. De acordo com Fernanda Moreto e Soraya Darido, a educação física atualmente é componente curricular obrigatório na educação básica. Porém, durante a implementação da educação física no Brasil, existiram diferentes momentos e legislações determinando a função desse componente curricular. Antes de iniciarmos a falar sobre a LVB, os PCNs e a BNCC, iniciaremos com um momento bem antigo, em 1851, com a reforma Couto-Ferraz, que tornou a ginástica obrigatória no Rio de Janeiro, e o objetivo era disciplinar o corpo desde a mais tenra idade, especialmente os mais vulneráveis, preparando-os para o trabalho. No Brasil, República, a formação dos professores passou a ser regulamentada e a ginástica do período anterior, no período da monarquia, foi substituída pelos esportes. Na ditadura militar, os esportes tendo como base o alto rendimento, a educação física entrou na esportivização, ficando muito tempo presa, ou mesmo até hoje, nesse modelo de educação física, apesar das inúmeras discussões sobre a necessidade de superação desse modelo. Bom, após esse breve contexto, passaremos para a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que teve como início em 1961, depois de 1971, até a Lei 9.394/96, que estabelece a educação física como um componente obrigatório no ensino fundamental e médio, com exceções dos alunos que poderiam ser dispensados se a jornada de trabalho fosse superior a 6 horas, alunos com mais de 30 anos, alunos em serviço militar, mães com filhos, estudantes de graduação ou pós-graduação. Isso era visado mais para os alunos do turno da noite, sendo que no ensino superior, independe, qualquer horário seria isento da prática. Na educação física, existia a possibilidade de ser facultada no turno noturno, revela um segmento que se baseia apenas na prática, no ensinar a fazer, segundo Darido, e reduz a educação física a uma visão biológica. Os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, trouxeram um avanço naquele momento em relação a uma abordagem além da visão biológica, incluindo as dimensões afetivas, cognitivas, socioculturais, estimulando a participação
de todos os alunos, e a valorização da cultura corporal. A cultura corporal é um conjunto de conhecimentos vivenciados através da ginástica, lutas, esportes, jogos, danças e brincadeiras. A BNCC, apesar de ainda excluir o nível superior, ela avança no sentido de se manter obrigatória também a educação de jovens e adultos. Nesse sentido, ela analisa as dimensões motoras, cognitivas, socioemocionais e éticas. O quarto tema é a indisciplina e afastamento de alunos das aulas de educação física escolar, tendo como referência os autores Soraya Darido, Jaime Gonzalez e Ginciene. Segundo eles, a indisciplina e o afastamento dos alunos, ele não é uma exclusividade da educação física, e sim um problema que atinge a toda a classe docente, principalmente na educação básica. O afastamento, especificamente, dos alunos, ele se dá por conta das aulas no contraturno, o insucesso e a exclusão nas aulas de educação física, a falta de habilidade motora de alguns alunos, aonde é privilegiado os mais habilidosos, conteúdos repetitivos sem a possibilidade de vivência de outras práticas corporais, como dança, como ginástica e tantas outras. Desinteresse por conta justamente desses conteúdos repetitivos e sem motivação. A questão de gênero também é influenciado. As meninas acabam não sendo contempladas durante as aulas, principalmente aquelas aulas de conteúdos repetitivos. Já a indisciplina, ela se mostra muito evidente através da rebeldia, através da revolta, que é a marca registrada dessa fase da adolescência. E também pelo desconhecimento dos direitos e deveres dos alunos da unidade escolar a qual pertence. Esse desconhecimento faz com que a indisciplina aumente no ambiente escolar. O tema 5 são as dificuldades referentes ao ensino dos esportes, tendo como referência o texto de Luiz André Ruggiero Barros. Barros divide essa problemática em duas situações. A primeira diz respeito às aulas hegemônicas da educação física, com aulas repetitivas, sem variação das práticas corporais, com foco excessivo no ensino esportivo, chamado pelo autor de Quarteto Fantástico, que são as práticas do futebol, do vôlei, do basquete e do handebol, evidenciando as práticas masculinas, excluindo o gênero feminino. A segunda refere-se à superação de práticas tradicionais. Não quer dizer que o esporte ele deva ser abolido das aulas de educação física. Não, pelo contrário. É ir ao encontro das práticas inovadoras, vivenciando, experimentando, compreendendo o esporte em diferentes dimensões, incluindo muito mais do que excluir, analisando muito mais a participação crítica de todos do que a habilidade, do que o rendimento, do que a aptidão física. Dessa forma, o aluno é estimulado a vivenciar o esporte da escola de forma reflexiva, crítica, sobre as práticas esportivas e a sociedade. O sexto tema é referente à questão de gênero na educação física escolar, tendo como texto base de Osmar Moreira de Souza Júnior. Possuímos na nossa sociedade corpos, afetos, prazeres, desejos, gêneros, sexualidades,
orientações e identidade sexual diferente. Porém, segundo Osmar de Souza, precisamos entender esses conceitos para que, a partir deles, possamos ter mais respeito em relação às diferenças. Então, iremos falar sobre gênero, que é convencionado socialmente entre feminino e masculino, sexo, que são as características anatômicas determinadas de forma biológica. Sexualidade é a liberdade de homens e mulheres de viverem seus desejos e prazeres em relação ao outro. Orientação sexual é como a própria pessoa lida com seus desejos, referente também ao outro. Conhecer e colocar em prática esses conceitos estimula em muito o respeito e a solidariedade entre professor, alunos e alunas. De forma antagônica a esses conceitos, a separação da turma por sexo e o estímulo de diferentes desafios durante as aulas de educação física apenas ao gênero masculino é segregador, deixando ao gênero feminino apenas vivências práticas mais suaves e leves, como brincadeiras, ginásticas e danças, reforçando, durante as aulas, os papéis sociais vivenciados por meninos e meninas. É necessário romper com essa separação por gênero e criar um ambiente que respeite a diversidade e seja inclusivo a ambos. Por fim, mergulhamos nos temas geradores, com problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF, tendo como referência Paulo Freire, com o livro A Pedagogia do Oprimido. Nesse livro, possui uma frase muito linda, que diz o seguinte: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Então, de acordo com Freire, devemos buscar possíveis soluções para situações limites na educação física escolar, indo ao encontro da alegria no processo da busca. Finalizamos com um ensaio reflexivo sobre a importância do diálogo nas aulas de educação física escolar, construindo pontes para uma educação libertadora, onde existe troca de saberes e os alunos tornam-se ativos, e não uma educação bancária que promove uma educação passiva sem a promoção do diálogo. A educação libertadora, ela contribui para que alunos e alunas tenham uma postura crítica e um compromisso com a transformação do mundo. Sigamos na busca pela valorização e legitimação dos professores atuantes na educação física escolar, buscando a sensibilidade e o respeito à diversidade existente nas escolas.